Seja bem-vindo para mais um vídeo, meu querido amigo cristão nerd. Eu quero convidar você a participar aqui de mais uma reflexão que vai fazer com certeza muita diferença na tua vida. Então já aperta esse botão de se inscrever, já nos siga nas nossas redes sociais. Antes de qualquer coisa, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando chegar um vídeo nosso aí, quando a gente postar novos vídeos. Vídeos novos todo domingo às 18 no horário de Brasília, mas pode ser que talvez algum dia a gente lance algum vídeo de surpresa aí durante a semana, vai saber, né? Nunca se sabe. Mas enfim, já mete o dedo nesse like e bora entrar em mais uma analogia? Meu nome é Gustavo e esse aqui é o Fé Geek. Simbora! Antes de qualquer coisa, não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais para não perder nossos devocionais diários sobre o Oscar, sobre animações, sobre livros, sobre animes, sobre filmes, séries, sobre The Last of Us, os filmes do Oscar. Não deixe de seguir a gente lá, porque a gente está fazendo devocionais diários para você começar o seu dia já conectado com Jesus, beleza? O cinema pós-pandemia ainda passa sim por uma readaptação no mercado. Por isso a indústria aposta cada vez mais em alguns nichos específicos. E um dos gêneros mais relevantes para a indústria do cinema é o gênero terror. Sim, os filmes de terror têm conquistado cada vez mais números altíssimos de bilheteria ao longo dos anos. Basicamente é isso, as pessoas pagam para sentir medo e tomar susto. Mas bom, por que isso acontece? Um dos fatores que contribuem para isso acontecer é o fato de que ninguém gosta de ir no cinema assistir filme de terror sozinho, né? Digamos que todo mundo tem aquele medinho, então todo mundo vai em bando, leva a galera para assistir o filme. Isso faz com que a bilheteria do filme já aumente por si só. Não só no cinema, mas em casa, quando você vai alugar um filme digitalmente, você coloca lá pra galera assistir. Dificilmente uma pessoa assiste sozinho um filme de terror, pode reparar. A prova de que os filmes de terror alcançam sim números extravagantes nas bilheterias é que a maior bilheteria de 2023 registrada até agora é de um filme do gênero terror. O filme Megan, que é classificado como terror, já alcançou extraordinários 100 milhões de dólares nas bilheterias do mundo inteiro. Detalhe, tá? Essa pesquisa foi feita no dia 15 de janeiro, então pode ser que quando você está vendo esse vídeo, esse número já dobrou, até triplicou. E por que toda essa paixão pelo terror? Bom, existem algumas coisas que fazem as pessoas sim gostarem e serem apaixonadas por filmes de terror. Fortes emoções, a tensão quando se assiste um filme é altamente elevada. Tem um pesquisador de Harvard chamado Goldstein, afirma que existem diversas razões para acontecer essa paixão. As principais seriam um pico de adrenalina quando se assiste um filme, a distração que isso causa na vida mundana, sentidas de um lugar muito confortável, do sofá da tua casa ou da cadeira do cinema. Ou seja, você não entra em contato com aquilo que está acontecendo na tela porque aquilo é tudo ficção. O medo não é apenas uma reação biológica, ele é uma emoção. E provavelmente a mais extensivamente estudada, derivada de tantos fatores evolutivos quanto de coisas recém-aprendidas. O medo é a conversa entre a amígdala, uma estrutura cerebral muito primitiva, e o córtex, região mais recentemente adquirida. E isso nos permite interpretar um evento e responder a ele com emoção. Diante de uma situação assustadora, o cérebro dispara um alarme e ativa a reação de luta ou fuga. E aí a pessoa que está assistindo, ela pode ficar entre enfrentar o perigo, caso aquilo pareça vantajoso, ou simplesmente sair correndo dele, fugir dele. Bom, nosso organismo se prepara tanto para uma opção quanto para outra opção. Mas da mesma forma, a liberação de hormônios, enrijecimento muscular, alteração nos ritmos cardíacos e até renal. Esses processos fisiológicos, eles trazem uma certa excitação para o nosso corpo. É aquele famoso frio na espinha, sabe como é que é? No caso dos filmes ou livros de terror, nada daquilo é real. Portanto, todos os efeitos do coquetel de neurotransmissores e hormônios ativados pelo lute ou fuja, eles vêm de graça, não tem o perigo no combo. Fuga da realidade, talvez essa seja a frase. Sentir emoção. Isso pode ser buscado por alguém que não tem tanta emoção na sua vida pessoal, talvez. Ou em alguns casos as pessoas têm uma vida totalmente frustrada e querem descobrir ali em um personagem de filmes de terror, querem se aliviar ali
em um personagem que talvez tenha a vida mais frustrada do que a dela. Elas buscam ali nos personagens de filmes de terror situações em que os personagens se encontram em situações muito piores do que a vida dessa pessoa. Um outro fator que deixa as pessoas também serem fãs pra caramba de filmes do gênero terror ou horror são os aspectos técnicos do filme. Bom, confesso que esse era o meu caso, tá? O gênero do terror proporciona recursos de direção totalmente inovadores, algumas manipulações da câmera muito inventivas que trazem uma característica muito legal para a narrativa do ambiente. A fotografia dita suas emoções durante o filme, a escolha dos atores, o cenário, o figurino, tudo casa com alguma cena. Às vezes eles colocam uma cena em plano sequência para tirar o fôlego ali, sem cortes. Tem até os famosos efeitos de jump scare que assustam você do nada. Ok, mas eu como cristão, qual deve ser a minha postura em relação aos filmes de terror? Será que eu devo ver? Será que é saudável? Vai me agregar em algo? Tem alguma coisa que eu posso tirar de produtivo disso daí? Ok, vamos fazer como a gente sempre faz. Vamos usar a palavra de Deus para responder essa pergunta. Primeiro vamos lá, existem alguns filmes que são do gênero terror, mas não apresentam nenhum registro de aparição espiritual, possessão demoníaca, encarnação de forças malignas, enfim. Tem filmes que estão nesse gênero apenas porque apresentam um nível de suspense muito alto e também uma violência muito pesada, mas que não falam sobre entidades espirituais, aquela coisa meio sinistra assim que a gente sempre está acostumado a ver. Exemplo disso são filmes como o Alien, O Homem nas Sombras, Tubarão do Steven Spielberg. Esses filmes não entram aqui para nossa lista, tá? Não é o foco do que a gente quer mostrar hoje. Foco aqueles filmes de terror cabuloso, pesado mesmo, beleza? Em 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22, diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do que é mal. Um filme de terror, assim como todos os outros filmes, é uma ficção, mas o seu intuito principal é se aproximar o máximo da realidade. E um filme de terror com elementos claramente satânicos podem te influenciar mais do que você pode imaginar. Quando a gente vê filmes, a gente busca o quê? Se entreter, admirar o que está passando ali, você exaltar o gênero que está rolando na sua frente. Se você vai ver um filme de comédia, você está ali por quê? Pra rir, pra exaltar o gênero comédia. Assim como no romance, você vai por causa do romance, você vai para admirar o romance ali. Filmes de ação, como filme de drama, você vai ali por causa do gênero, para contemplar o gênero ali. E com o terror não é diferente. E quando o terror naquele filme é um terror escancaradamente satânico, você está claramente indo aplaudir e exaltar e contemplar a ação de Satanás através de uma ficção. E é exatamente isso que ele quer que você faça. O filme de terror tem sim a função de assustar. E olha, é bom que você se assuste mesmo, tá? Porque tem gente que vê tanto essas coisas, consome tanto filme de terror que já perdeu o medo completamente dessas coisas. E um dos principais objetivos do inimigo de Deus é fazer com que você não tenha medo dele. É com que você ache ele inofensivo. Ele quer que você admire as ações dele. Ele quer que você pense que um simples humano pode derrotá-lo. Assim, fica bem mais fácil de você descuidar da sua vida espiritual, baixar a guarda para que ele possa se aproximar de você de fato. O seu foco como cristão é o quê? Levar pessoas a Cristo. E como que você faz isso? Se enchendo cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Tentando buscar e se assemelhar à aparência de Cristo. Do que Cristo foi e representou aqui na Terra um dia. E como que eu vou estar cheio de Cristo se eu busco conteúdos como esse que a gente está falando aqui? Como que eu vou se parecer com Cristo se eu aplaudo conteúdos que aplaudem o inimigo de Deus? Como que as tentações vão ficar pequenas na minha vida se eu estou se aproximando cada vez mais do diabo? Como que eu fujo dele, sendo que eu vejo rituais satânicos na televisão da minha casa, quando eu vejo coisas horríveis feitas por ele entrando na minha mente e enchendo os meus olhos? Quem de fato eu estou chamando para dentro da minha casa, para dentro da minha vida quando eu estou fazendo isso? Sim, eu gostava muito de ver filmes de terror. O último filme que eu vi de terror foi há 5 anos atrás.
E eu não tive experiências legais após ver esse filme de terror. E por isso eu fiz um propósito com Deus de nunca mais ver filmes assim. E é fato, à noite você vai ter insônia, insegurança, medo, e essas coisas façam com que você perca a confiança que Deus pode te proteger, o inimigo não pode encostar um dedo em você, e você acaba dando brechas para ele personificar coisas na sua cabeça. Aí você começa a ver coisa onde não tem, sentir coisa que não existe. E aí a gente já entra no ponto que a gente está desprezando o cuidado de Deus na minha vida. E aí quando eu penso que o diabo pode sim se aproximar tanto de mim, eu perco completamente a fé que Deus está cuidando de mim 24 horas por dia. Quanto mais você vê essas coisas, mais ele vai entrar na sua vida. É a brecha. Tem que ter muito cuidado quando você for ver alguma coisa desse tipo, tá, gente? Eu não sou dono da verdade, mas deixa o Espírito Santo de Deus falar a sua mente quando você pensar em ver conteúdos assim. Se alguém te chamar para ver um filme de terror e você pensar por um instante que não deve, não vai não. Se você estiver vendo mesmo assim e ver alguma coisa que te incomodou, sai dali, não precisa ver. Você não precisa provar para ninguém que você é o corajoso ou a corajosa, porque não vai ver um filme diabólico. Esse é um terreno totalmente do inimigo. Você sabe, só você sabe se você está forte espiritualmente o bastante para não ser afetado pelos artifícios dele. Por último, eu queria deixar um texto aqui que se encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de bom, de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É muito melhor você pensar na criação, você pensar em coisas boas da tua vida, pensar em pessoas boas, pensar em coisas agradáveis, consumir conteúdos legais, consumir conteúdos que tenham lições espirituais de fato, que faz você refletir e lembrar um pouco da glória do nosso Deus, do que você fazer o contrário e pensar só nas coisas que o diabo faz. Lembra, tudo que é bom vem de Deus, tudo que é mal, aí eu espero que você tenha entendido o meu propósito com esse vídeo. Não quero falar aqui que é certo, que é errado, apenas quero que você pense a respeito do que é um assunto um pouco polêmico, um pouco divisível aí na vida dos cristãos. Bom, mas é isso que eu queria passar. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você gosta, se não gosta de filmes de terror, eu espero que você compartilhe e mande para mais pessoas possíveis, para que essas pessoas possam também ter essa noção, possam parar para refletir um pouquinho nesse assunto que é tão importante sim para a nossa vida. Beleza? Eu quero que você tenha uma semana muito abençoada, que Deus te abençoe muito nos teus propósitos, na tua caminhada e em qualquer lugar que você for. Beleza? Se inscreve de novo no canal, por favor, se inscreve. Segue a gente nas redes sociais, manda para um monte de pessoa. E é isso. Um abraço, um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Valeu.